pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é para falar sobre os 20 anos do Exame Nacional do Ensino Médio. Gente, 20 anos, o Enem evoluiu bastante e hoje eu vou contar um pouquinho da história dele, certo? Mas o principal objetivo do vídeo de hoje é mostrar como esse aniversário pode influenciar na prova, certo? Pode ajudar a interferir em algumas questões que serão abordadas na prova, inclusive tema de redação. Então no final do vídeo eu vou sugerir alguns temas de redação que podem ter relação com os 20 anos do Enem. Gente, em 20 anos o Enem evoluiu significativamente, né? Em 1998, quando ele foi criado, o exame ele só tinha a função, né, de avaliar os alunos do ensino médio, mais nada. Foram pouco mais de 150 mil inscritos, era pago, não tinha isenção ainda. Eram 63 questões e você tinha 4 horas para mais a redação. E você tinha 4 horas para fazer a prova. O tema da redação daquele ano foi viver e aprender. Era um tema que tinha uma abordagem mais filosófica, certo? Diferente do direcionamento que os temas, né, tomaram nos últimos anos, nos anos subsequentes, e não havia a exigência da proposta de intervenção, mas uma exigência já era clara: você não podia copiar trechos do texto de apoio. Então, desde o primeiro ano já havia essa exigência aí por parte do INEP. E hoje o Enem ele é muito mais do que um simples avaliador de nível do ensino médio. Hoje, né, ele é o maior vestibular do país, né? Mais de 5 milhões, 6 milhões de alunos inscritos para concorrer a vagas nas melhores universidades do país, né? Ele é o link, né? Ele é a porta de entrada para universidades públicas, federais, institutos federais e estaduais também, né? Universidades estaduais, assim como os outros programas como ProUni e o FIES. Há também, através do Enem, a possibilidade de conseguir intercâmbio, além de estudar fora do país, nas universidades portuguesas, porque lá você paga, só para você saber, tá? Então, assim, o exame ele se tornou um grande avaliador, certo? Para que você possa passar de nível, sair da educação básica para ir para a educação superior. Eu não vou questionar aqui, esse não é um vídeo para falar sobre se o teste é válido, se ele é coerente com o nosso nível educacional. Não é algo para se abordar nesse momento, mas talvez eu discuta isso no final do vídeo, certo? Vou contar uma pequena historinha bem rapidinho, 2 minutos, para você de como o Enem evoluiu ao longo dos anos. Em 1998, o Enem apenas verificava o desempenho dos estudantes do ensino médio, certo? A prova tinha 63 questões, 4 horas de duração e mais uma redação. Agora em 2018, né, ele é a maior porta de entrada para o ensino superior público e particular do país, através do SISU, do ProUni e do FIES. Com o tempo o Enem foi evoluindo, né, e aprimorando a sua técnica de avaliação, aumentando as questões também, o tempo de prova e a quantidade de dias. Antes era um único dia, passou a ser 2 dias, 180 questões, mais uma redação. Houve a criação do SISU, Sistema de Seleção Unificado, que seleciona os alunos para as universidades públicas do país. O ProUni, que oferece bolsas de estudo para estudantes de baixa renda. Houve a criação do FIES, né, que é o programa de financiamento estudantil. Ele financia os seus estudos com juros bem mais baixos. Houve o ano em que a prova do Enem foi fraudada, certo? E a partir daí, medidas de segurança mais severas foram tomadas. Então, passou a ser feita a revista com detector de metais, monitoramento das redes sociais para os alunos que divulgavam as fotos das provas nas redes sociais. Então esses alunos são eliminados do exame. Em 2014 o Enem passou a ser um exame que também possibilitaria, né, o aluno ter o certificado de conclusão do ensino médio. Isso foi até 2016, 2014, 15 e 16. Hoje, né, essa certificação é feita pelo Enseja, é outro exame que é significativamente mais simples. Então eu acho que de certa forma ele facilitou a vida de quem quer tentar a certificação do ensino médio, se você nunca concluiu o ensino médio e tem mais de 18 anos. E aí o que é que vocês percebem? Houve uma evolução nesses 20 anos, né?
tanto do processo de avaliação, quantidade de questões, estilo da prova, há muito essa questão da inclusão de várias áreas de conhecimento, né, dessa interdisciplinaridade. E a redação, esse vídeo é muito focado na questão da redação, ela é uma das coisas que mais mete medo em vocês. Por isso também que a gente existe, o foco, né, eu trabalho toda a parte de linguagem, mas o foco é a redação, porque é a maior dificuldade de vocês. Vocês chegam encarando a redação como um peso, um bicho papão. Foi por isso que eu fiz o curso de redação. Você sabia que o Canal Inteligente tem um curso de redação gratuito? Eu vou deixar um linkzinho com a playlist que está aqui no YouTube do curso de redação. São aulas completas, certo? Repleta de dicas, estruturas, explicações, para você entender a redação. Eita, danou-se. Entender a redação e a estrutura dela, tá bom? Mas volta aqui, professora, agora vá lá e me diga quais são as suas sugestões de tema, pensando nesse aniversário de 20 anos do Enem. Como o Enem ele é uma avaliação que está relacionada à esfera, né, educacional, então seriam temas de redação também ligados a essa esfera, apesar de que ano passado falou de uma minoria, mas foi dentro do aspecto educacional, né? Era a questão do surdo dentro do ambiente escolar. Então, assim, torna menos provável, mas não é impossível, não dá para descartar nada. Então, a minha primeira sugestão seria a questão de como, presta atenção, a tecnologia, né, ela pode influenciar, ela influencia a educação hoje. A gente vê os canais no YouTube, né, as redes sociais sendo utilizadas como caminho, como ferramenta de ensino, aprendizado, nesse processo de ensino-aprendizado. A gente tem as plataformas, né, online de ensino que oferecem uma educação mais barata, certo? E aí entra uma outra proposta de tema que é o ensino à distância, que de certa forma é o futuro da educação. Torna, né, o custo é mais baixo. Não existe fronteiras na educação EAD, então o aluno que está no interior de Pernambuco consegue assistir o meu vídeo, que mora aqui na capital, consegue assistir o vídeo de um professor que está em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no outro lado do mundo, na Austrália. Certo? Então, a educação à distância, ela encurta essas distâncias e, de certa forma, ela fala um pouco sobre o futuro da educação, certo? Então, EAD, tecnologia, né? Como é que a tecnologia é usada, a questão dos aplicativos. De certa forma, os assuntos estão relacionados, mas são diferentes, ok? Estão relacionados, mas são diferentes. São a utilização de aplicativos, e-books, etc. Outro aspecto é como a educação é enxergada hoje. O processo educacional, né, o processo de educação é enxergado hoje. Então, se você parar dentro de um contexto histórico, houve uma evolução na forma de educação dos pais e também da escola, certo? Essa questão da exigência ou não, quase que não saia, exigência ou não do diploma do ensino superior como certificado de capacidade ou de intelecto. Então, essa questão de educação do futuro, né, a forma como a educação é enxergada hoje, o papel da educação dentro das questões dos contextos, do contexto social, seria também uma forma de abordagem do tema. É interessante observar que o Enem hoje ele influencia inclusive as políticas públicas educacionais, ele influencia as leis, né, os critérios que são criados. Então é interessante você tentar entender, né, a função do Enem, o quanto ele evoluiu e mudou e foi se adaptando, né, às novas formas de educação, né, as novas formas de avaliação também. Então, acho que são vieses diferentes. Vocês conseguiram entender essa linha do tempo? Tanto que o exame evoluiu, quanto ele mudou ao longo dos anos? Então, vai administrando, vai absorvendo todas essas informações, porque se de repente cair, né, por questão de educação, questão de exame, avaliação, o Enem pode ser utilizado como argumento na sua redação e você vai conseguir argumentar muito bem, desenvolver muito bem o tema, certo? Vocês acham que tem alguma outra possibilidade, né? Alguma outra temática que pode ser abordada dentro dos 20 anos do exame? Deixem aqui embaixo nos comentários, eu quero saber, eu quero interagir um pouco com vocês. Deixem aqui embaixo. Se eu esqueci de alguma coisa também, inclui aqui a informação. Eu não quis deixar algum vídeo tão longo, apesar de que eu falo demais. Mas, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos e comentem. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Possibilidade de tema de redação, possibilidade de abordagem na prova e argumentos. Até o próximo vídeo.